Meus queridos companheiros, nós vamos hoje falar da parábola do filho pródigo. O que é filho pródigo? O que é pródigo? Vamos dizer esbanjador, gastador. Mas nós vamos refletir essa parábola. O que é parábola? Histórias contadas principalmente pelo nosso querido Mestre Jesus, que quis que todos os seus ensinamentos ficassem gravados entre nós. Então, ele contava a história, mediante os acontecimentos daquela época, mediante o costume das pessoas, para que todos pudessem fixar e pôr em prática. Então, nós vamos lembrar do filho pródigo. A história de Lucas, que está no 15:17, Lucas conta-nos essa história. Existia um pai que ele tinha 2 filhos que trabalhavam com ele, que conviviam com ele. E ali era sempre, eles permaneciam em harmonia e união, muito trabalho, e seus servos sempre juntos, sempre a paz e o amor ali pendurado. Quando seu filho, um dia maior de idade, chega seu pai e diz: papai, dê-me tudo, dê-me a minha herança, porque eu quero ir embora. O pai não se opôs a nada. Pegou tudo que o filho tinha direito, colocou em suas mãos e deixou-o ir. Esse filho foi para país longínquo. E ali, naquele local, ele usou de tudo que ele tinha vontade, usou o seu livre-arbítrio de todas as ordens, entrou em vários lugares, fez várias amizades, relacionou com criaturas que ele pensava que eram criaturas do bem, e de repente pessoas imaturas e muitos materialistas, como ele saíra da sua casa e tinha dinheiro, todo mundo aproveitou. E ele, como não conhecia nada, era fechado naquele local, tudo que ele via, ele achava maravilhoso e usufruiu de tudo. Tudo bem, porque de repente, quando nós estamos estagiando, é para que possamos observar, é que possamos viver realmente a vida. Mas ele não pensou nem um pouco. Chegou uma hora que esse filho que tinha tudo ao lado do pai, ele começou a passar por necessidades, porque o dinheiro acaba. Nós estamos vendo aqui todos nós, o dinheiro acaba. Por mais que nós temos, se não sabemos administrar, como era o caso dele, o dinheiro acaba. E chegou um momento que ele disse: e agora? Sem dinheiro, sem amigos, porque os amigos que fizeram eram muito amigos. Como muito amigos? É aqueles que estão aproximando de você, mas não te amam, é porque você tem. É pela posição que você ocupa. E de repente, quer dizer, nesse povo, nesses amigos, não havia raiz. E aí ele começou de um lado para o outro, procurar emprego, mas ele não tinha também muita prática, porque o lugar onde eu convivo com o pai, não lhe deu muita experiência. E ele foi, andou, procurou. O último lugar que esse moço encontrou foi uma fazenda. Olha, aqui tem um trabalho que tem para cuidar dos porcos. Ele aceitou. Ele aceitou porque não tinha outro meio, ele não havia conseguido nada. Ele aceitou. Mas foi um tempo que ele já estava assim, exaurido, porque não tinha meios, ele passava fome e chegou a comer a comida dos porcos. Se fosse lá em Minas, no interior, que a gente fazia aqueles milhos cozidos e tudo, ainda estão tudo bem. Mas no lugar que ele estava para a ração, ele não conseguia se alimentar disso. E aí um dia ele pegou, pensando bem, falou:
fez uma reflexão e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele que me acolhe, não mais como o seu filho, porque não sou digno de ser mais o seu filho, a partir que eu deixei tudo e quis viver minha vida, esbanjei tudo aquilo que eu tinha de herança. E aí ele pega e volta. Todo cansado pela estrada, com os gastos, roupa rota, todo ali meio que acabado. E quando o pai vê lá de longe aquele ser, embora todo acabado, o pai já visualizou e disse: meu filho. E de repente ele chega na casa do pai. E o pai, ao vê-lo, não esperou que ele viesse até ele. Ele foi de encontro, envolveu ele num abraço profundo e foi só alegria e felicidade. E aí o filho narra: papai, eu voltei. Não sou digno de ser o seu filho, mas por tudo que aconteceu, mas me permita que eu seja um dos seus servos. O pai abraçou amorosamente, pediu aos seus servos que lhe trouxesse roupa, que lhe trouxesse o calçado, tudo. E ali ele se renovou. Começou a alegria do pai, começou ali a fazer uma festa. Quando o seu irmão, que trabalhava constantemente ali junto com o pai, ouviu aquele barulho, aquela certa alegria, porque era festa. Ele disse: o que está acontecendo? E os funcionários disseram: seu pai está fazendo uma festa. E por quê? O seu irmão voltou. Quando o irmão ouviu isso, ele disse: meu pai, que eu sempre sirvo, faço tudo para ele. Ele nem um cabrito matou para mim. Esse outro, meu irmão, que saiu, gastou tudo que tinha, ficou fazendo o pai, tudo hoje ele faz uma festa. E o pai, amorosamente, diz para ele: filho, você esteve tempo todo comigo, usufruiu de tudo que é meu. E seu irmão estava perdido e se achou. Estava morto e reviveu. E nesse clima, com certeza a harmonia ali se restabeleceu. Mas agora, vamos trazer para o nosso dia a dia. Quem é esse pai maravilhoso que de repente concede a vida para seu filho e permite que ele faça todo o estágio que há necessidade na vida para sua evolução? Sem dúvida nenhuma, é Deus nosso Pai. O Lucas narra a história humana, eu acho ela maravilhosa, porque se fosse um de nós, quando o filho falava: me dá minha herança que eu quero ir embora, vou para um país longínquo. Nossa, mas você tem coragem? Você vai e logo pode acontecer isso, acontecer aquilo, não sei o quê. O pai não perguntou. Esse pai é Deus, nosso Pai, porque ele sabe de que todos os seus filhos, eles precisam da experiência para tornar-se um espírito evoluído. E o pai não impediu, por quê? Porque Deus, nosso Pai, quando nos cria, ele nos dá o livre-arbítrio, liberdade de escolha. E na nossa caminhada nós temos o direito de fazer aquilo que nós quisermos. Mas devemos tomar só muito cuidado, porque de acordo com a nossa ação, aí há reação. E de repente, esse pai nos permite, nós fazemos todas as besteiras, gastamos o nosso tempo com fala que não interessa, gastamos o nosso tempo fazendo coisas que não têm muito a ver, e de repente, um dia, nós começamos a refletir: meu Deus, afinal de contas, o que eu estou fazendo na minha vida? Deus me otorgou essa vida para que eu tivesse uma família, para que eu tivesse um trabalho, tivesse tudo.
mas, afinal de contas, estou aqui de passagem. O estágio que eu tenho que fazer é o melhor possível. E, de repente, nós erramos, arrumamos confusão com um com o outro, achamos que, de repente, essa vida não é bem isso, fazemos tudo um desgaste da vida, envolvemos com o vício, fazemos uma série de coisas. E há esse desgaste, não aproveitamos, e como a natureza não dá salto, nós não evoluímos de uma hora para outra. E quando já estamos escassos, cansados, e aí vem a idade, vem o desgaste do corpo físico, que não há possibilidade de continuarmos aqui. Vamos ao desencarne. E ao desencarnar, lá na espiritualidade, é feita uma análise do que nós conseguimos superar, do que nós também arrumamos de coisas densas e negativas, de que amigos ou inimigos nós arrumamos. E, de repente, esse Pai, quando voltamos para lá, ele não nos cobra. Ele nos envolve com todo o seu amor e permite que ali, pleia de espíritos amigos elevados, ajuda-nos a fazer as escolhas. E as escolhas para voltar aqui no corpo físico, de repente, aquilo que nós conseguimos superar, bravo, conseguimos. E o que nós fizemos de gastos, de esbanjamento, de inimizade, de tudo, nós temos que depois rever. E aí, com muito tempo, nós preparamos a nossa volta ao corpo físico. E aí muitos perguntarão, como será essa volta no corpo físico se eu fui esbanjador, se eu fui um viciado, fui tudo? E como que agora eu vou encontrar a luz, vou encontrar a paz? Voltando novamente, percorrendo como filho pródigo o caminho. Eu admiro o filho pródigo, que somos cada um de nós, porque ele teve a humildade de repente, sair de uma família estruturada, fazer toda a sua dança. Mas ele não foi orgulhoso de ficar, igual muitos ficam jogados pela rua. Eu saí de casa, fiz tudo isso, mas ali na minha casa eu não volto. O filho pródigo, ele fez o contrário. Ele teve a humildade de chegar e falar, papai, eu estou aqui de volta, porque as minhas andanças não deu muito certo. E ele adquiriu, no decorrer do tempo, por que Deus permite a reencarnação? Por que nós erramos? É porque, através do nosso erro, nós aprendemos a separar o joio do trigo, que é certo que é errado. E esse filho pródigo, que somos cada um de nós, cada um tem aqui uma experiência para vivenciar. Então, vamos aprender. Se nós formos bem nessa experiência, obrigada, meu Deus. Se nós escorregarmos e caiu, levanta. Porque Deus, nosso Pai, está sempre com o seu olhar voltado para cada um de nós. Permite que seus emissários mais elevados estão sempre nos intuindo, sempre nos amparando. E todos nós estamos aqui para evoluir. E se não evoluirmos, a evolução não é algo que se faz de uma hora para outra. É tanto que Deus permite, quantas vezes for necessário. Agora, vamos lembrar de Jesus Cristo, que é um ser maravilhoso, que não tinha nada que espiar. Ele veio à Terra, o único, saindo de um plano angelical, iluminado, veio à Terra, única e exclusivamente para ensinar para nós. Primeiro, falar da imortalidade, porque quem falou da reencarnação, sem usar esse termo, mas quem falou da reencarnação, primeiro para nós, foi Jesus Cristo. Quando ele dizia, a casa do meu pai há muitas moradas. Ninguém entrará no reino do céu sem renascer de novo. E, para que ficasse bem gravado em nós, quando ele deixa seu corpo físico, ele ressurge e vai embora em luz para falar. O corpo foi eliminado, mas olha, eu estou aqui como espírito. E assim como o Pai, a criação dele, amorosa para todos nós, somos iguais. Nós também temos a oportunidade de ir e vir, errar, aprender, e um dia ir embora para um plano angelical. Mas, para isso, temos que imitar Jesus.
ser paciente, principalmente com aquelas criaturas que estão no nosso meio, que às vezes não se afinam conosco, porque não trouxe essa afinidade. Muitas vezes somos adversários, criatura que nós puxamos o tapete, criatura que nós deixamos ao léu. E, de repente, hoje, nós pedimos a Deus que permita que esse ser nasça nesse meio. E quando nós começamos ali a conviver, vem os conflitos. Quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, nós sabemos que o acaso não existe, e nos momentos mais difíceis, nós fazemos a prece. Fazemos a prece quando nós fazemos essa prece. É o momento que nós iluminamos a nossa mente e que esse emissário do Cristo, Espírito que nos ama e que hoje não está no corpo físico, mas está na espiritualidade, torcendo para o nosso êxito, ele se aproxima de nós e nos auxilia, nos intui através do pensamento, para que tenhamos bom pensamento, ajuda-nos nos acalmando para que nós sejamos pacientes com aquele que está ali conosco, porque nós temos reencarnar com espíritos maravilhosos, que nos viveram conosco várias vezes, nós temos afinidade, é muito fácil, mas reencarnar com os reajustes, com alguém que nós estamos ali, mas for o adversário, a própria energia que o ser emite já nos inibe, já nos irrita. E por isso que temos que estar sempre voltado. Igual quando nós temos amigos, quando nós nos aproximamos do espírito amigo, eles, às vezes, nem estão no nosso contexto, aproximamos, nós temos vontade de ficar do lado, temos vontade de abraçar e tudo. Por causa da sintonia, por causa da energia que vivemos tempos atrás. E quando é o oposto, nós sentimos também. Quando é o oposto, nós sentimos. E aí a coisa fica mais feia. Aí é o momento que Deus permite para que nós possamos aprender a ter paciência, para que nós possamos conquistar a virtude da resiliência, para que nós possamos conquistar todas as virtudes que é inerente para que nós possamos ser espírito puros, espírito evoluído. Estamos longe disso porque nós estamos aqui no planeta de expiação e prova. Estamos trabalhando, nos esforçando para que ele seja, em breve, um mundo de regeneração, onde nós vamos continuar aprendendo tudo, mas sem essa dor, mas sem essa violência, mas sem essa tristeza que às vezes nos envolve, que parece que aparentemente está tudo bem, mas nós já ficamos ali tristes. Muitas vezes. Por quê? Porque nós somos, como diz meu querido amigo, o expositor Haroldo Dias, que ele diz, nós somos legiões. O que quer dizer? Que vivemos várias vezes e que dentro de nós está lá gravado uma série de situações que muitas vezes estamos lutando para sair fora dela. Mas em algum momento da nossa vida, alguma experiência que vão passar, aquela situação manifesta. E aí aquela pessoa doce e amável, ela é rude, muitas vezes é impetuosa. Nossa, mas eu não sou assim, o que acontece? A legião, eu fui buscar lá no passado. Mas que tal nós apagarmos, para pedir a Deus força, coragem, para apagar tudo isso, apagar isso da nossa mente, e ser criatura lembrando do Cristo, amável dócil e ver o que eu posso fazer para Ele. Amável dócil de abrir o coração em perdão, porque primeiro vamos trabalhar no alto perdão. O alto perdão é quando eu trabalho, quando nós trabalhamos em nós. Olha, eu queria fazer o melhor para ele, para minha esposa, ou para o meu filho, ou para o meu amigo, ou para o meu funcionário, mas eu não consegui. Eu dei uma resposta ríspida para a pessoa, e ali fico o dia inteiro, em vez de, olha, meu Deus, nós estamos aqui, erramos mesmo, e ter a humildade de falar, me desculpa, hoje eu não estava no bom dia. Não. Imagina que eu vou pedir desculpa para ela, quem sabe? E ali fica remoendo aquilo. Aquilo é a ausência do auto-perdão. O auto-perdão nós trabalhamos igual ao amor, amar o próximo como a si mesmo. Primeiro, o próximo é você. E aí, quando nós trabalhamos nesse auto-perdão, meu Deus, permita. Eu sei que eu sou um espírito imortal e que eu estou fazendo a minha caminhada. Mas permita que eu possa ser mais tolerante que exigir tolerância.
que eu possa desenvolver essa essência que no ato da criação tu me marcou, que é o amor. E para desenvolver essa essência, amor, nós precisamos estar em família, porque é ali que começa, a primeira célula da sociedade começa lá no nosso lar. E aí a responsabilidade de cada um de nós. Que seres nós estamos formando? Vamos lembrar que o ser que nós trazemos como filho, como neto, são filhos primeiro de Deus, porque são espíritos imortais, são filhos de Deus. Mas que Deus, na sua misericórdia infinita, pede. Muitas vezes são os espíritos que já conviveram conosco e ali está. Outras vezes, quando nós evoluímos, já estamos numa situação de resignação, uma situação de paciência, uma situação de bondade, de mansuetude, Deus permite que esse ser ainda embrutecido, esse ser ainda viciado, reencarna nessa família para que possa ali ter a oportunidade de absorver o de bom que você já adquiriu, passando para ali. É por isso que nós vemos em família, muitas vezes, 3, 4 membros da família maravilhoso, de sintonia boa, de progresso de todos os lados, e tem um que fala, meu Deus, essa é a ovelha negra, porque, pelo amor de Deus, por mais que eu faça, a criatura está ali. Essa criatura é o Filho de Deus também, que ele permite que venha em nosso meio, e que nós possamos, naqueles momentos mais difíceis, fazer prece. Pedir a Deus que fortaleça para que nós possamos fazer o melhor. Porque quando nós estamos fazendo o melhor para esse ser, nós também estamos fazendo o melhor para nós. Vamos galgando o lugar mais elevado em relação à vida. Porque a vida, e nós vivemos várias vezes. Já superamos uma série de coisas, mas eu tenho certeza absoluta que todos nós que aqui estamos, temos ainda muita coisa a ser superada. E nesse momento de transição, onde uma série de situações estão acontecendo, nós precisamos buscar Deus, nosso Pai. Lembrar dele. Ai, mas eu não vejo Deus. Será que Deus é aquele velhinho que está lá de barba branca, lá me esperando, no dia do juízo final? Não. Deus é misericordioso. Deus está presente em tudo. E se nós quisermos sentir a presença dele, olha para os seus atributos, toda essa maravilha que o homem, por mais inteligente, cientista, com conhecimento vastíssimo, não consegue criar. Ele consegue co-criar. Não consegue criar? Esse é atributo de Deus, nosso Pai. Inteligência suprema, causa primária de tudo. Então, nós devemos trabalhar e buscar esse Deus. Não importa a situação que estiver. Se é uma situação bastante elevada, economicamente, culturalmente, tudo, bem sucedido, obrigada, meu Deus, continua caminhando. Mas também, se trouxemos aqui provas difíceis no campo da doença, principalmente, a doença, eu lembro do Divaldo quando ele fala, eu passo pela doença, mas não sou doente. Como é isso? A doença, ela vem fisicamente, te atinge, mas você continua com o seu pensamento bom, voltado a Deus e sabendo, um dia passa. A doença principalmente, ultimamente, a gente vê muita doença forte, é a sepsia perispirídica. E nesse momento, quando nós usamos da resiliência, nesse momento, quando nós usamos da paciência, e pedimos a Deus que nos ampare, que nos dê força, que nos dê coragem, pode ter certeza que aí nós saímos daqui bem melhor. E se nós relutarmos e achar que aquela situação é injusta para conosco, missão não cumprida. Vamos ter que voltar e passar por alguma situação até que nós aprendemos. Eu sempre falo, meus queridos companheiros, que Deus não erra. Eu erro, tu és, ele erra. Nós erramos. Mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso. E Ele só permite que os filhos passem por alguma situação mais densa quando nós temos condição. No caso contrário, nós vamos encarnando e reencarnando
reencarnando e reencarnando, até que tenhamos condição de passar, principalmente por situações que mexem muito no nosso campo moral. A física, dores físicas, nós vamos procurar o médico, qualquer situação a gente vai levando. Mas quando as dores são morais, com a perda de adquirido, com a perda do trabalho, com a perda de eliminar, de muitas vezes sonhos que nós temos, precisamos estar muito voltados a Deus, nosso Pai, para que possamos assim não desesperar. Mas nós temos que lembrar, esse Pai é amoroso, Ele está sempre do nosso lado. E quanto mais nós abrimos nosso coração em perdão, quanto mais nós aceitar a vida que nós trouxemos, também tem uma coisa, não aceitar a vida que nós estamos, seja tudo pelo amor de Deus, se Ele me deixou aqui na terra, Ele é responsável por mim, que Ele faça tudo que eu preciso. Não é bem assim. Esforça-te para fazer cada dia o seu melhor. E naqueles momentos que sentir a fragilidade, lembra dele. Lembra de Jesus. Eu lembro muito do Cristo. E tenho inveja dos seus apóstolos que conviveu com ele. Sentir aquela luz imensa envolvendo. O seu olhar meigo e sereno, aproximando, envolvendo todos com aquele amor. Hoje, ele não está no corpo físico, mas ele está em espírito, envolvendo cada um de nós. E torcendo para que nós sinta a sua presença. Porque quando nós sentimos a presença dele, nós ficamos fortes. Mediante a qualquer situação. E vamos lembrando. Vamos colaborar com ele. Não vamos ficar chorando pelos cantos, não. Vamos colaborar com ele dessa forma. Aceitando a nossa prova, procurando fazer o que há de melhor. Olhando para o nosso próximo, usando de caridade. A caridade, quando eu falo, não é aquela só de dar a cesta, que é muito importante para quem está passando fome. Ou a roupinha, mas é quando nós, uma pessoa está em desespero, e nós, quando vamos voltando muito para a doutrina dos espíritos, nós começamos a ficar bem mais sensível. E quando você olha para uma pessoa, que ela até não te diz nada, mas seu olhar dela já emite, a energia que ela emite, é de que está querendo ali um acolhimento, é que está querendo ali um amparo, é que está querendo ali ouvir uma palavra. E nesse momento, quando nós estamos receptivos, os benfeitores aproximam de nós, e nós vamos à pessoa, e a pessoa depois, com certeza aconteceu isso com várias pessoas daqui. Nossa, eu estava tão triste, mas depois que falei com você, eu estou tão bem, estou tão aliviada. E muitos da olha falam, que religião é a sua? Aí você pode falar, sabe, meu filho, nós estamos aqui uns para auxiliar os outros, e Deus, nosso Pai, olha sempre para cada um de nós. Percebe? E essa ajuda, nós podemos dar para aquele que nós encontramos ali na via pública, possamos dar principalmente para aqueles que é completamente diferente, que tudo que você faz para eles não está bom. Quando você está tomando, agindo dessa forma, lembra de Jesus. Quando fizeste a um dos pequeninos, eis a mim que está fazendo. Então, nós estamos aqui, como todos nós reunidos, e vamos ser colaboradores de Jesus, porque eu tenho certeza absoluta que Jesus já investiu muito em nós. Porque aqueles que hoje estão aqui, ouvindo esses colóquios de Jesus, é porque com certeza já estão receptivos. Já estagiou em outras vidas, em várias situações. Às vezes, nem deu ativo os colóquios do Cristo. E depois de muitas experiências, pede a reencarnação. E olha, dessa vez, eu não hei de decepcionar, Senhor Jesus. Porque eu vou fazer de tudo para fazer o meu melhor. Com certeza, muitas vezes eu não consigo fazer o melhor de um todo, porque eu sou um espírito frágil. Eu não consigo fazer um todo, mas eu vou me esforçar. E quando nós deixamos esse corpo físico, depois que fizemos toda a nossa caminhada e voltamos para a espiritualidade, é que nós vamos ver o quanto esse esforço que nós fizemos para a melhora fez bem para cada um de nós. E com essa energia de amor, nós também vamos impregnando esses irmãos que nos dão aqui de corpo físico, mas estão desencarnados sofrendo, porque o sofrimento acompanha, quando nós melhoramos, nos acompanha para a espiritualidade ou
ficam por aí. E quando nós usamos dessa energia de amor, essa energia os envolve também. Então, eu falo também, quando nós vamos fazer as nossas preces, fala, deixa sempre uma energia de amor falando, mestre, sei que tu ampara não só nós que estamos no físico, mas todos os seus irmãos e torce por ele. Que seus emissários possam levar essa energia de amor que ampara e amparar cada um dos nossos. Nós estamos vendo tantas pessoas que não aguentam os impactos da vida e eles querem até ir contra a vida, que é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Por mais difícil que for a nossa caminhada, a nossa jornada, seja doença, seja de perturbação, seja qualquer coisa, nunca pensar contra a vida. E o suicídio é uma coisa horrível. Desorganiza todo o nosso perispírito e nos deixa em situação de voltar depois, com idiotia, com uma série de doenças. Então, não vamos tentar. Vamos agradecer ao Pai e pedir, olha, eu estou com a fragilidade hoje, às vezes eu não tenho coragem de contar para o seu Wesley, não tenho coragem de contar para a moça aqui, mas nós podemos falar com Jesus, porque ele nos ouve. Fale com ele, mestre. Eu acordei hoje, não sei porquê, tudo está bem, mas eu tenho uma angústia, eu tenho uma tristeza, uma dor. Ajude-me para que eu possa me fortalecer e andar. Isso eu falo sempre com os dependentes químicos, que às vezes as pessoas os criticam porque eles percorreram esse caminho. Não podemos julgar ninguém, porque você não consegue, você não tem o histórico dessas criaturas nas mãos, você não sabe o que é que está doendo ali dentro. E através da dor ele busca um lenitivo. E como espírito ainda imperfeito, não acerta, erra. E aí entra naquele conflito, aquela coisa que naquele é um engodo, uma controvérsia, que resolve o momento, só um momento, e depois eles voltam naquela tristeza e tudo. E nesse momento nós estamos vendo muita gente nessa situação. Qual o papel de cada um de nós? Se temos essa situação em casa, não revoltar. Fazer sempre prece e fazer para essa pessoa, às vezes com energia, que precisa de energia, o que há de melhor. Fazer para eles o que há de melhor. E rogar a Deus que o ampare, que essa dor, que essa coisa horrível que o envolve, possa amenizar. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos em sintonia com esses benfeitores. André Luiz mostra muito nos seus livros, Sexo e Destino, nos Domínios da Mediunidade, o quanto esses espíritos, muitas vezes, influenciar, porque nós não somos santos, nós somos espíritos completamente endividados. Mas quando nós trabalhamos no campo do bem, quando nós trabalhamos aceitando-nos e aprendendo a buscar Deus, nosso Pai, nós superamos qualquer desafio. E eu vou falar outra maneira de superar os desafios. Evangelho no lar. Levanta a mãozinha para eu ver quem já faz evangelho no lar. Oh, bênção de Deus. Aqueles que não fazem ainda não tem importância, mas começa já. Porque o objetivo do evangelho no lar? Quando uma vez por semana, de horário é 20 minutos, 25 no máximo, nós temos a possibilidade de abrir a porta para que o nosso Mestre Jesus ali adentre, exorta toda a sua energia, permitindo que seus emissários asepsiem todo o ambiente, tire dali todo o miasma, toda a forma. Ainda leva irmãos que muitas vezes, pela nossa vigilância de pensamento, às vezes pela nossa fragilidade, pelas nossas queixas, esses irmãos se afinam conosco. E nesse dia do nosso evangelho, eles são levados e amparados também. Sem falar dos nossos amigos espirituais, que deixaram o corpo físico e estão hoje na espiritualidade. Esse dia do nosso evangelho no lar, eles nos visitam. É um dia que eles nos visitam. Mata a saudade, nos envolve no amor deles e muitas vezes nos inspira, porque eles têm afinidade conosco, nos ama, nos inspira para que nós possamos, às vezes, uma situação que nós não estamos aceitando, às vezes alguma coisa que nós estamos em conflito, nesse dia, eles nos auxiliam. Então, meus irmãos queridos, vamos sempre agradecendo a Deus, nosso Pai, não importa a situação que estamos, vamos buscar essa doutrina, que todas as religiões são boas. E lembrar que Jesus não criou nenhuma religião. Ele diz,
fez todo o bem possível, ama a Deus sobre toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o teu coração, de todo o teu alma e todo o seu espírito. Esse é o primeiro. E ama o próximo como a si mesmo. Quando para amar o próximo, primeiro você se ama e depois deixa que essa energia de amor impregne e envolva todos. Não importa se é na via pública, não importa no seu lar, não importa onde você estiver. Representa Jesus através da simplicidade, através da humildade, através do trabalho mútuo, auxiliando principalmente aqueles que, muitas vezes, a situação deles é tão densa que eles olham para a gente com vergonha, sentindo, ai, mas eu sou tão inferior. Vamos lembrar do Cristo. O Cristo amparou a todos, todos nós somos iguais. O estágio nosso é que é diferente. Não é, meus irmãos queridos? Eu espero que vós, todos que aqui estão, possam ter refletido e também pensar que todos nós somos espíritos, somos o pródigo, o gastador, o esbanjador de muitas vezes pensamentos, muitas vezes atitude e tudo, mas que nós estamos procurando melhorar cada vez mais. E quando nós encontrarmos alguém que muitas vezes esteja numa situação que nós vemos ainda esbanjando tudo, a saúde, o tempo, tudo, não critique, mas veja por eles. Dessa forma, nós estamos colaborando com esse ser todo iluminado, esse ser amoroso que nos diz: estarei convosco até o final do tempo. Os finais dos tempos que Jesus fala, não é o final do mundo, é o final de nada. O final da nossa fragilidade, o final da nossa incompreensão, o final de nossa pequenez, porque nós somos aprendizes, estamos ali crescendo, e nós vamos chegar. Um dia seremos espírito angelical. E eu lembro de um colóquio, que eu não sei onde é que está no Evangelho, que Jesus disse que ele ia preparar o lugar e depois vinha nos buscar. Essa é a palavra minha, não está. Mas eu fico pensando assim, que Jesus, como governador desse planeta, o dia que todos nós evoluirmos e chegar num ponto assim, que esse planeta vai assim, vamos dizer, eclodir, mudar. Nós, como os espíritos, que somos governados pelo Cristo, eu fico imaginando, mestre, onde ele estiver, ele vai nos levar também. Então, vamos trabalhar com paciência, vamos trabalhar com resignação e vamos renovar na fé, na esperança. Esse mestre de amor está sempre envolvendo todos nós.